Olá, alunos! E aí? Estamos aqui na nossa primeira aula do módulo 2, aula 1. Nós vamos fazer uma breve explicação sobre a aula. Você vai assistir até o final, depois você vai fazer os exercícios e mandar para mim, e só assim você vai partir para a próxima aula, ok? Então, aula 1 do módulo 2, o estilo de vida que agrada a Deus. Qual é o estilo de vida que agrada a Deus? Como nós podemos descobrir isso? Nós podemos descobrir isso a partir de como é a natureza de Deus, de como Deus é. E nós podemos descobrir isso também ao descobrir o que Deus fazia na eternidade antes da criação do ser humano. Antes que a primeira criatura viesse a existir, o que Deus fazia? Deus era um Deus solitário? Deus vivia sozinho? Deus vivia isolado? O que ele fazia na eternidade passada antes do homem existir? Quando nós descobrirmos o que Deus sempre fez, nós vamos descobrir o que nós devemos viver. Qual é o estilo de vida que Deus vive e qual é o estilo de vida que nós devemos viver que agrada a Deus. Com certeza, se Ele sempre viveu desse jeito em toda a eternidade, Ele quer transferir esse jeito de viver para nós, para a nossa vida hoje em dia, ok? Nós chamamos esse estilo de vida de uns aos outros. O que é isso? É uma pessoa tocando na vida da outra, uma pessoa abençoando a outra, uma pessoa impactando a outra, uma pessoa influenciando a outra, uma pessoa dependendo da outra e muito mais. Nós vamos ver como Deus vive isso e como isso pode passar para nós na próxima aula, como esse estilo de vida pode vir a ser o nosso estilo de vida. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus, ele não é um ser solitário. Ele em si são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o relacionamento que ele já vive dentro de si, entre as suas próprias pessoas, entre si. Enfim, Deus demonstra amor entre as pessoas da Trindade. A Bíblia mostra em 1 João, capítulo 8, que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus ama aquelas pessoas, Ele tem amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, existe esse amor entre as pessoas de Deus. Em João 17, 23 e 24, essa oração de Jesus nos mostra muito desse amor. Jesus, em alguns trechos desse versículo, eu não vou ler todos, versículos 23 e 24 de capítulo 17 de João, ele mostra que Jesus está falando com o Pai, assim como me amaste, Pai. Eu desejo que aqueles que me deste também se amem, assim como me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, existe amor dentro das pessoas, vamos dizer assim, de Deus. Existe amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há amor nesse relacionamento. Em segundo lugar, a comunhão. Comunhão é relacionamento. Existe uma vida que um envolve a vida do outro em passar tempo com o outro, em fazer as coisas juntos. O texto de João 17:8 diz que o Pai e o Filho são um, ou seja, eles estão fazendo as mesmas coisas, eles estão praticamente sendo a mesma pessoa, porque eles têm o mesmo pensamento, eles estão em unidade. O amor enriquece a convivência e a comunhão é a prática desse relacionamento de amor. João 1:1 diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, Jesus e o Pai são uma pessoa. Nós sabemos que o Espírito Santo também, então isso é comunhão. Em João 10:30, Jesus afirma também, eu e o Pai somos um. E nós vemos em João capítulo 15, versículo 26, Jesus falando que quando vier o Consolador, que ele enviaria da parte do Pai, que é o Espírito Santo da verdade, que procede do Pai, esse daria testemunho acerca de Jesus. Ou seja, existe um relacionamento entre eles. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, fazendo coisas juntos, se envolvendo em comunhão, em relacionamento. Então, nós já falamos de amor, já falamos de comunhão e agora nós vamos falar de dependência. Existe dependência na pessoa de Deus. Um depende do outro. O Pai depende do Filho, o Filho depende do Pai, o Espírito Santo depende e estão fazendo as coisas juntos. João 1:26, Deus chama,
façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, vamos agir juntos aqui, nós três agindo, nós três criando, ok? Em João 14, 26, eu vou destacar esse texto, porque mais uma vez Jesus está falando sobre os três. Ele fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então ele está falando do Espírito Santo, o Pai vai enviar em meu nome, ou seja, nós três vivemos em dependência dessa situação, cada um faz a sua parte. Ele, o Espírito Santo, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito, Jesus falando. Ou seja, o Espírito estava fazendo o que Jesus mandou, está agindo em nós, os discípulos de Jesus, para lembrarmos o que Jesus falou, enviado da parte do Pai. Existe uma relação entre os três de dependência nesse versículo. Em 1 João 3,18 também fala sobre isso. Em 1 Pedro 3,18, o apóstolo que escreveu está explicando, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, que somos nós, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, Cristo morrendo, Deus recebendo a gente através dessa morte e o Espírito nos vivificando. Há uma dependência entre as pessoas. É um relacionamento de dependência. Cada um fazendo a sua parte e a ação de uma pessoa está impactando na vida da outra pessoa, na Trindade. Em quarto lugar, Deus vive em honra uns aos outros. Existe honra entre as pessoas, na pessoa de Deus, né? A alegria de Deus é honrar o Filho, a alegria do Filho era honrar o Pai, a alegria do Espírito era honrar a missão, honrar o Pai, honrar o Filho, a missão que eles tinham aqui na terra. João 16, 13 e 14, Jesus falando, o Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e há de anunciar a vós. Ou seja, o Espírito Santo honrava Jesus em suas ações, glorificou a Jesus em suas ações. Jesus fala em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, Pai. Olha Jesus glorificando a Deus na terra, em honra a Deus. João 17, versículo 10, Jesus falando, todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e nelas sou glorificado. Jesus sendo glorificado nas coisas que Deus deu a ele. E em Filipenses 2,9 diz que o Pai exaltou a Jesus e lhe deu o nome que é sobre todo nome, ou seja, Deus exaltando e honrando a Jesus. E por último, submissão. A submissão entre as pessoas de Deus, sim. A Bíblia mostra o tempo inteiro Jesus obedecendo ao Pai e o Espírito Santo também em obediência cumprindo a sua missão. Então existe submissão entre aquelas pessoas. Eles agem um fazendo a vontade do outro. João 4,34, Jesus deixou bem claro, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Em Filipenses 2, de 5 a 11, tem um trecho imenso mostrando como Jesus foi obediente. Ele não considerou a sua forma divina, não se apegou àquilo, mas humilhou a si mesmo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí depois Deus vai lá e exalta Jesus para que ele fosse obedecido e declara que ele é Senhor para a glória de Deus. Ou seja, agora Jesus aqui é para ser obedecido por nós. O Filho em submissão ao Pai, e o Pai fazendo com que o Filho fosse digno de toda a autoridade, digno de ser honrado. E nós vimos também o Consolador fazendo a vontade do Pai e do Filho, vindo à Terra e nos fazendo lembrar das coisas que nós deveríamos fazer, ok? Então, quais são as 5 coisas? Vamos recapitular. No estilo de vida de Deus, no estilo de vida que agrada a Deus, é um relacionamento uns aos outros, existe amor entre as pessoas. No estilo de vida que agrada a Deus, existe comunhão, relacionamento, um agindo ao lado do outro. No estilo de vida que agrada a Deus, existe dependência um do outro. A minha atitude depende da sua, completa a sua completa a minha. No estilo de vida que agrada a Deus, existe honra.
honra entre as pessoas, uma honrando a outra, uma fazendo com que a outra seja exaltada. E existe também submissão entre as pessoas, uma obedece à vontade da outra. Então, amor, comunhão, dependência, honra e submissão. Essa é a vontade de Deus, esse é o estilo de vida que agrada a Deus, nós chamamos de estilo de vida uns aos outros. E Deus quer transferir esse estilo de vida para nós. Deus não só quer viver esse estilo de vida conosco, como também Ele quer transferir esse estilo de vida para a nossa vida na igreja. E a próxima aula nós vamos começar a entender pela Bíblia como nós podemos viver esse estilo de vida que agrada a Deus para com Deus e também uns para com os outros na sua igreja. Aguarde os exercícios, eu vou mandar para você todas as perguntas, todos os exercícios da lição 1. Depois que você concluir os exercícios e me mandar, aí você vai assistir a aula 2. Eu fico por aqui, Deus abençoe sua vida, anote tudo que for necessário, reveja a aula, esteja pronto para a próxima aula. Deus te abençoe.